Fala aí, torcedor do Flamengo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo com informações do Mengão sobre o mercado da bola. Galera, informação ótima aí sobre o Danilo, lateral direito, chegando no Flamengo. Tem informação também aí sobre o zagueiro chegando aí para substituir o Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro. Comenta aqui o que você acha da contratação do Danilo, lateral direito, que estava na Juventus. E você acha ele uma boa contratação? Comenta aqui a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora para as notícias do Flamengo hoje. Bora, galera! Vamos para as informações, galera? Ó, fica ligado aí porque o Flamengo e a Adidas vão lançar a versão manga longa de camisa rubro-negra nessa temporada. Sensacional! Eu morro de saudade de ver jogador jogando com a camisa manga longa. Me lembra muito época de Romário, Iranildo, Tirson jogava muito camisa manga longa. Eu falo desses jogadores porque esses jogadores jogavam no Flamengo quando eu comecei a acompanhar futebol e eu me tornei Flamengo, e me lembra muito dessa época. Só que o valor vai ficar salgadinho, né? R$499, R$500. Então, para quem tem condições, aproveite, porque a camisa está linda. Vamos falar de Jorge Jesus agora, porque ele deu uma longa entrevista ao GE, e eu vou pegar aqui uma parte dessa entrevista que ele fala sobre saudades do Flamengo, saudades do Brasil, saudades do Rio de Janeiro. E essa parte, confesso, mexeu comigo, porque eu sou muito fã do Jorge Jesus, não vou negar para vocês, sou mesmo. Para mim foi o maior treinador que eu vi no Flamengo até o momento, desde quando eu comecei a acompanhar o Flamengo. Tenho 34, vou fazer 35 anos, e eu morro de saudade desse português. Não vou mentir para vocês, e ele também tem saudade do Rio de Janeiro. Abre aspas para a resposta dele. Guardem um lugar no meu coração por tudo que envolveu jogadores e torcedores. Você é testemunha. Às vezes coloco os meus vídeos para recordar 70 mil pessoas a gritar olê, olê, mister, mister. Isso eu não tive, em hipótese alguma vou ter nem no meu país. Estive no Benfica, ganhei tudo que havia para ganhar e nunca tive um jogo que os torcedores gritassem para mim. Nenhum. Então tenho que ter saudade do Brasil e do Flamengo. Nossa, Jorge Jesus, eu grito para você, olê, olê, mister, mister. Você me deu muitas alegrias, Jorge Jesus, saiba disso. Tamo junto, Jorge Jesus, é um cara sensacional, de verdade. Vamos agora falar da lista de relacionados do Flamengo para pegar o Volta Redonda nesse sábado. Repito o que eu falei na minha introdução, jogo que vai marcar a estreia, do elenco principal do Flamengo nessa temporada. É porque eu estava lendo uma mensagem importante aqui. O jogo está marcado para o Mané Garrincha, 4h30 da tarde. Para quem não sabe, esse jogo será no Mané Garrincha porque o Volta Redonda, que tem o mando de campo, recebeu uma baita proposta para vender esse mando de campo. Ofereceu ao Flamengo também. O Flamengo aceitou, o Volta Redonda aceitou, e eles vão jogar no Mané Garrincha. Na visão do Flamengo, é melhor jogar no Mané Garrincha a jogar lá no Raulinho de Oliveira, questão de gramado, questão de logística também, porque para ir para o Raulinho de Oliveira seria de ônibus, uma viagem que pode ter engarrafamento, que pode ter problema na estrada. No caso do Mané Garrincha, em Brasília, é voo fretado, em 1h30 eles chegam lá. Então para o Flamengo foi melhor, ainda recebeu uma boa quantia por isso, R$2,5 milhões por jogar no Mané Garrincha. Gramado ruim por gramado ruim, é melhor jogar no gramado menos pior, que é do Mané Garrincha. Lista de relacionados: Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, o zagueiro, Juninho, o atacante contratado, o único reforço nessa temporada até o momento, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi, Wesley. Esses são os relacionados. Sei que muita gente vai falar assim, tá faltando gente. Pois é, tá faltando o Cebolinha, ele não foi relacionado, já era previsto, está aprimorando a parte física. E uma outra ausência que chamou a atenção de última hora foi o Luiz Araújo. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial para justificar as ausências. Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT Jorge Elal, seguindo um planejamento de controle de carga estabelecido pelo departamento médico. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico com atividades em campo e também permanecerá trabalhando no Rio de Janeiro. Outras ausências: o zagueiro Pablo,
o atacante Carlinhos e o meia atacante Lohan. Esses 3 jogadores que já fazem parte do elenco profissional, mas iniciaram o Campeonato Carioca com um time alternativo, eles não estão nos planos do técnico Felipe Luiz. Já falei para vocês, Vene, o Lohan não está... Já falei, Felipe Luiz não vai utilizar o Lohan. Se ele não for vendido, ele vai descer para o sub-20. Isso que vai acontecer, o Lohan não terá espaço com o técnico Felipe Luiz. Por conta disso, o Flamengo mantém as negociações com o CSKA e o problema não é o valor. O Flamengo já aceitou o valor de 8 milhões de euros por 80%. O problema não é o valor, o problema é a forma de pagamento. O CSKA ofereceu até 2027, em parcelas até 2027, e o Flamengo quer à vista ou receber no máximo em 6 meses. Por que isso? Porque com o CSKA não tem nem como pedir garantias bancárias, porque é um clube russo e hoje times da Rússia estão sem crédito na praça, entre aspas, para vocês entenderem. Então, para o Flamengo, além de ser mais vantajoso ter o dinheiro agora, como foi com o Fabrício Bruno, ainda tem essa questão de garantias financeiras que não tem como pedir. O valor já está baixo, que o CSKA pague à vista mesmo. E nesse ponto o Flamengo está certo. Mas isso, a ausência do Lohan nessa lista de relacionados só mostra isso que eu já falei para vocês há muito tempo. Com o passar do tempo, o Lohan vai se desvalorizar no Flamengo. Ele vai descer para o sub-20. Será que no sub-20 ele vai conseguir manter a mesma vontade? Na verdade, ele já está até sem vontade, porque é isso que as pessoas relatam no dia a dia, que frequentam o dia a dia do Flamengo. Que o que falta ao Lohan não é técnica, não é qualidade. Todo mundo sabe da qualidade técnica dele, do nível dele. O que falta ao Lohan é, vou usar a palavra que me utilizaram, tesão no dia a dia. É isso que falta. E não é coincidência. Não foi utilizado por Tite, não está sendo utilizado por Felipe Luiz. Não é coincidência. Algo acontece com o jogador. E se já identificaram isso, que venda por uma boa quantia. Para finalizar o nosso assunto, o nosso vídeo, galera, o Flamengo tem 32 milhões de reais a receber de dívidas de clubes Estrela Amadora, Leixões, Almeria, Internacional. Eu venho trazendo de maneira picotada, porque aos poucos eu vou descobrindo aí as dívidas que os clubes têm com o Flamengo. E agora eu resolvi fazer essa matéria e trazer aqui para vocês. Vamos lá. Estrela Amadora deve ao Flamengo 2 milhões e 600 mil euros, já com juros e multa. O Leixões deve 175 mil euros, sem juros e sem multa. O Almeria deve 1 milhão e 800 mil euros, já com juros e multa. E o Internacional deve ao Flamengo 700 mil euros, ainda tem juros e multa. É um total de pelo menos 5 milhões e 275 mil euros. Dá em torno de 32 milhões de reais na cotação de hoje. Vene, o Corinthians deve ao Flamengo? Não, o Flamengo não entende que deve, porque a Brax, que é patrocinadora do Corinthians e fiadora na operação envolvendo a venda do Mateuzinho, está pagando ao Flamengo, está quitando o valor nessa temporada de 2025. São 5 parcelas e essas 5 parcelas vão totalizar 17 milhões de reais. É isso que o Flamengo tem a receber ainda do Corinthians em relação à venda do lateral direito Mateuzinho. Pessoal, é muito sério isso. Como é que o Flamengo tem 32 milhões a receber de 3 clubes da Europa e um brasileiro? O Internacional, o Flamengo não pode ir à FIFA por ser clube brasileiro. Primeiro tem que acionar a CNRD, já expliquei isso aqui para vocês. No caso do Almeria, do Leixões e Estrela Amadora, o Flamengo já acionou a FIFA. Inclusive, em relação à Estrela Amadora, o Flamengo tem mais 2 milhões e 600 mil euros a receber. As parcelas ainda não venceram. O Flamengo acha que o Estrela Amadora vai pagar dentro do previsto? Não. O Flamengo não acha isso e já espera até mesmo o atraso da equipe portuguesa. Mas, querendo ou não, nesse momento são 32 milhões de reais, gente, é muita grana. É o valor do Juninho, tá? Foi o valor que o Flamengo pagou pelo Juninho, 5 milhões de euros, para contratar o Juninho. Um atacante. É isso que o Flamengo tem a receber. Vocês acham que isso não faz diferença? É óbvio que faz. Vene Casagrande, como você colocou, antes dos titulares estrearem, o Flamengo já venceu, desencantou 5-0 para cima do Bangu, mas agora tem tudo para ser ainda melhor, com a força máxima, né? A tropa de elite chegando e já tem os relacionados. O que você pode passar aqui de novidades na relação que vai para a Volta Redonda com o Juninho? Será que estreia? Para você, tem que ser titular? Tá aqui a relação dos jogadores que vão, né?
Isso aí. Brasília, Esses são os jogadores relacionados. Vale destacar as ausências do Everton Cebolinha e do Luiz Araújo, que ficarão no Rio de Janeiro aprimorando a parte física. Cebolinha e Luiz Araújo ficam. Isso, exatamente. Arrascaeta vai. Arrascaeta vai e o Juninho vai também. E Lohan também não está relacionado para essa partida, o Carlinhos também não e o Pablo também não. Os 3 jogadores que começaram o Campeonato Carioca com o time alternativo, eles não foram relacionados. O Thiaguinho também não. Peraí, Flavinho. Cadê o Arrascaeta? O Arrascaeta tá aqui, Arrascaeta. De Arrascaeta, exatamente. Ele também está relacionado, existia essa dúvida. Enfim, a ausência para mim do Lohan chama muita atenção pela negociação com o CSKA. Isso deixa muito claro que o Felipe Luiz não vai utilizar de fato com ele, o meio atacante de 18 anos. Senão ele estaria aí na lista de relacionados. Assim como o Carlinhos, né? Por exemplo, o Pablo Lúcio, que é um volante que pode fazer a função de meia, foi relacionado. É um jogador que acabou de fazer 18 anos, se eu não me engano. Ele foi relacionado. Teoricamente, ele está no lugar do Lohan, né? Porque o Lohan poderia ficar nessa vaga, mas, como a gente vem dizendo aí durante muito tempo, o Felipe Luiz não conta com o Lohan, por isso que o Flamengo ainda negocia a venda dele para o CSKA. Em relação ao Juninho, você me perguntou aí se eu estrearia com ele como titular? Sim, ele seria o meu titular. Eu já botaria para jogar. Qual seria o seu time titular? Vamos lá, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, seria o meu meio de campo. Numa ponta, Bruno Henrique, na outra ponta, Gonzalo Plata, e eu botaria o Juninho ali na vaga do Pedro, teoricamente, né? Mais centralizado. Esse seria o meu time. Eu começaria assim, partindo do princípio que está todo mundo bem fisicamente, que o Arrascaeta está bem fisicamente. Pulgar, De La Cruz, você está esquecendo de jogo. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E o Gerson? E o Gerson, desculpa, exatamente. Aí eu botaria o Gerson, aí eu teria que tirar alguém, o Gonzalo Plata. Aí eu tiraria o Gonzalo Plata. Mas eu começaria com o Juninho, com certeza. Plata, porque eu acho que ficaria um ataque Juninho e BH, com o Gerson. Eu penso o seguinte, se o jogador ele foi contratado para, entre aspas, suprir a ausência do Pedro, que é titular, por que não começar com ele? BH completou 6 anos de Mengão. Pois para mim é muito ídolo. Acho então, que... é o seu raciocínio aí do Juninho, né? Exatamente, seria o Juninho. O meu atacante seria o Juninho. Eu botaria como titular já para ganhar ritmo de jogo. Ah, mas é o primeiro jogo. Beleza, quando que vai ser a melhor oportunidade para ele ganhar ritmo de jogo? Se a gente ficar pensando na Supercopa do Brasil, o que é que o Flamengo está pensando? Repito, o Flamengo só vai com o elenco principal para esse jogo por conta da Supercopa do Brasil, porque o planejamento não era esse. A nova gestão mudou o planejamento para poder dar ritmo de jogo aos atletas pensando na Supercopa do Brasil. Então, de maneira sucinta, Flavinho, sim, começaria com o Juninho no ataque. Acha que já tem que botar para jogar também, Pedrosa? O cara já tem que ser testado, já tem a oportunidade aí, faz um gol, ganha confiança. Sim. Ou guardaria, deixa pro segundo? Não, colocaria para jogar, tem que ver o que ele vai se adaptar, como ele vai se adaptar, em qual posição que o Felipe Luiz pretende utilizar ele e com quais mecanismos também o Juninho vai ser utilizado. Eu já falei aqui, o Juninho não é o substituto do Pedro. Eu tô falando sobre característica e não sobre opção. Obviamente são da mesma posição, mas são características completamente diferentes. O Flamengo vai ter que mudar a forma de jogar se for jogar com o Juninho e se for jogar com o Pedro. O Pedro é um cara que faz o pivô, que é mais técnico, que tem uma boa bola aérea. O Juninho não é esse atleta, ele é um cara muito mais de facão do que qualquer outra coisa. O ponto tá com espaço, né? Tá com espaço, tem velocidade, tem um Joga. contra um. Eu gosto muito do Pedro, tá? O Pedro é craque de bola, mas ele não tem uma velocidade tão apurada. E tá tudo bem, são características diferentes. Mas eu acho que vai pegar um Volta Redonda dentro do Campeonato Carioca, é uma estreia plausível pro Juninho para ele mostrar suas credenciais. O Plata todo mundo já conhece, que eu acho um bom jogador também. Mas para a posição, eu acho que o Juninho é o cara adequado. Mas isso que o Pedrosa falou, e é verdade, são características totalmente diferentes, e o Felipe Luiz pediu isso à diretoria. Ele não queria um substituto do Pedro com as mesmas características do Pedro. Ele não queria isso. Ele queria um jogador que pudesse fazer a função que o Pedro faz, mas que também pode jogar com o Pedro. E na visão do Felipe Luiz, do José Boto, o Juninho pode jogar ao lado do Pedro. Porque o Pedro voltando, ele pode ser continuar no time titular. É isso, exatamente a ideia é essa, exatamente. Porque na visão do Felipe Luiz, o Juninho ele tem características para poder fazer essa função também. Falo também porque ele estava jogando como um 9 lá na ex-equipe dele, porque ele aprendeu com o passar do tempo a jogar com um 9. Porque de característica inicial, ele é um jogador muito mais de ponta, digamos assim. Então, mas eu começaria com ele, entendeu?
Se ele foi contratado para isso. Vai pro jogo, tem que, segundo o Vene Casagrande, muita gente me pergunta, e o Arrascaeta, mas ele tá inteiro, ele tá meia boca, ele aguenta jogar 90 minutos. Já faz tempo que a gente sabe que ele tem uma dosagem, um tratamento especial. Você colocou que escalaria ele como titular, e a condição física dele, se tem alguma ideia, se ele pode realmente aguentar os 90 minutos, ou começar jogando, ou pode ser preservado, já que tem todo um cuidado para o Arrascaeta voltar aos poucos. Em relação ao Arrascaeta, Flavinho, a gente está falando da parte física do Arrascaeta já há umas 3 temporadas, que não é a ideal. Então, a gente sabe que ele está vindo de uma cirurgia no joelho e, obviamente, ele não está 100% fisicamente. Mas eu começaria com ele. E aí você tira no segundo tempo sem nenhum problema. Eu acho que ele tem que ganhar ritmo de jogo. Não adianta, jogador ele ganha ritmo jogando, não é só treinando. E o Arrascaeta, como ele está relacionado, é sinal que ele pode entrar em campo. E se ele pode entrar em campo, eu começaria com ele. Agora, contar com o Arrascaeta durante 90 minutos, eu não acredito, de verdade. Até porque ele ficou fora do amistoso contra o São Paulo justamente por conta disso, porque ele estava ainda aprimorando a parte física. O próprio Arrascaeta falou isso e o Felipe Luiz também falou isso. Mas se ele está relacionado para esse duelo, começa com ele. E no segundo tempo você muda, bota um Alcaraz, talvez, para fazer a função dele. Porque eu acho que o Alcaraz, como centroavante, como o Felipe Luiz testou, não deu muito certo. Também gera curiosidade e preocupação a condição física do De La Cruz, um cara que chegou voando aqui, né? Geralmente o cara demora para se adaptar, depois engrena. O De La Cruz chegou mostrando bola, com bom ritmo, velocidade, né? Impressionante o ímpeto dele, e depois com lesões, não sei se excesso de jogos, caiu o futebol do De La Cruz, problemas físicos. Como é que está hoje o De La Cruz? Eu tenho uma opinião em relação ao De La Cruz na temporada passada. Eu acho que o planejamento adotado com esse jogador foi totalmente errado. Porque foi um jogador que foi muito utilizado no primeiro semestre, tanto é que aqui no programa a gente brincava que ele estava carregando o time e ele estava jogando muita bola. Sobretudo na ausência do Gerson. Você lembra disso? Quando o Gerson precisou passar pela cirurgia, ele carregou o meio de campo do Flamengo. América, né? Só que se a gente for parar e analisar a quantidade de jogos, ele nunca teve tantos jogos assim em uma temporada só. Ele jogava muito menos lá no futebol argentino. E é um jogador que a gente sabe que tem um histórico de lesão, inclusive no joelho. Então acho que o planejamento adotado no ano passado em relação a Arrascaeta foi totalmente errado. Utilizaram demais no primeiro semestre, não balancearam, e aí quando chegou o segundo semestre ele sofreu muito com a parte física. Tanto é que ele teve 2 lesões graves no fim da temporada. E hoje, acredito eu, ele está 100%, pelo menos de informação que eu tenho. Então eu acho que, obviamente, o departamento médico, comissão técnica Felipe Luiz, tem que tratar o De La Cruz de uma forma diferente, porque é um jogador que tem muitas lesões graves até mesmo, e não jogava muito com a camisa do River Plate. Então tem que saber balancear, até porque estamos falando de um calendário no futebol brasileiro que a gente sempre menciona aqui, que é terrível. São muitos jogos. Então acho que dá para equilibrar melhor a questão da Arrascaeta. E o futebol argentino, e também do De La Cruz. O futebol argentino é pior que o brasileiro. É pior. Né? É muito mais difícil jogar aqui. É muito mais intenso. Você tem jogos de uma alta competitividade com frequência. Você tem competições uma atrás da outra. É muito mais difícil em relação ao deslocamento. Não tem nem comparação. O futebol brasileiro hoje está bem acima do futebol argentino. E o excesso de jogos na Argentina não tem esse número tão grande de partidos. Ele jogava no River Plate, estranhou aqui com essa quantidade. E aqui joga 70, 60. E tem outro ponto, ele jogava no River Plate. O River Plate é muito superior à maioria dos times do futebol argentino. Então, assim, é bem mais fácil, no sentido físico, jogar no River Plate do que jogar no Flamengo. Tanto é que eu lembro que no ano passado, quando chegou assim, setembro, agosto, já era a quantidade de jogos que ele tinha jogado o ano inteiro na temporada anterior com a camisa do River Plate. E ainda tem isso que o Pedrosa mencionou, a questão de viagem, gramado também, isso também influencia demais. Eu acho que em relação ao De La Cruz, o Flamengo errou demais na temporada passada e eu vi muita gente crucificando o próprio jogador, mas não dá. Só no Campeonato Carioca ele jogou uns 16 jogos. Totalmente desnecessário isso. Um belo campeonato. Exatamente. E teve, de repente, um retorno precoce quando ele teve o problema da Copa América e anteciparam uma forçação de barra também para ele voltar, né? Eu acho que teve. E o próprio jogador deixa isso no ar, assim, deixa entender que isso aconteceu. Essa forçação
forçada, entre aspas, esse retorno, porque ele é um jogador importante. Galera, e olha só o que o Jorge Jesus falou aí, né? Ao ser perguntado se o Flamengo é pior ou não que o Botafogo de 2024. Vamos ver aqui o que ele falou, né, pessoal? Bora ver aqui a resposta dele aí para o jornalista. Vamos lá. Campeão da Libertadores e do Brasileiro sob o comando de Arthur Jorge, o Botafogo de 2024 virou tema de comparação com outros clubes brasileiros vitoriosos, incluindo o Flamengo do português Jorge Jesus. Mas para o técnico, hoje no Al Hilal, a história não era bem assim. Na visão do Jorge Jesus, o Botafogo teve os seus méritos, claro, mas na época em que esteve no futebol brasileiro, que durou até o primeiro semestre de 2020, o Flamengo conquistou tudo aquilo que era possível. Além das conquistas da Libertadores, o rubro-negro ainda levantou o Carioca, a Recopa e a Supercopa Rei sob o comando do próprio Jorge Jesus. Ele disse: "Isso nem tem conversa, nem há comparação possível. Não é por eu ter sido treinador do Flamengo. Comparar o Flamengo do meu tempo, onde ganhou tudo o que havia para ganhar, o Botafogo não ganhou nada. Ganhou a Libertadores, não ganhou. Ganhou a Libertadores e o Brasileiro", começou por dizer em declarações aí ao site GB. "No meu tempo, nós ganhamos tudo. Fomos campeões dos estaduais, do Brasileiro, da Libertadores, Supercopa, Recopa. Ganhamos tudo o que havia para ganhar. O Botafogo teve mérito. Eu acompanhei muito. Também fiquei feliz pelo Arthur Jorge ter feito esse feito, né? Mas não há comparação possível entre a qualidade de jogo que uma equipe tinha e a qualidade que o Botafogo tinha. Não dá para comparar." Cara, realmente, 2019 foi o ápice, assim, de uma temporada do Flamengo. Inclusive tem a melhor campanha de pontos corridos, né, no Brasileiro. Se a gente for ver aqui, todos os campeonatos ficam uma média de 70, 80 pontos. 2024 foi 79, 2023 70, 2022 foi 81, em 2021 84, em 2020 71, aí nós vem para 2019 90 pontos. Vocês têm noção? O único time. Se a gente for ver aqui umas campanhas boas que teve, por exemplo, a do Corinthians, que fez lá o primeiro turno todo invicto, 72. A do próprio Corinthians em 2015, um time forte, 81. 2016, que foi o Palmeiras, 80. Ninguém bateu 90. Então, só para vocês terem noção, o Flamengo de 2019 era imbatível. O que vocês acham? O que vocês acharam dessa fala do Jorge Jesus? Vocês concordam com ele? Comenta aqui a sua opinião. Agora, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!